Em algum lugar do deserto do Arizona existe um cemitério que não aparece em nenhum mapa turístico. Não tem lápide, não tem flor murcha, só fileira e mais fileira de locomotivas que um dia arrastaram milhões de toneladas de carga por um continente inteiro. Máquinas de 200 toneladas perfeitamente alinhadas debaixo de um sol de rachar, com os motores intactos e as cabines ainda equipadas, esperando um destino que nunca vai chegar. Cada uma dessas feras de aço custou entre 2 e 4 milhões de dólares quando saiu da fábrica, e muitas ainda funcionariam se alguém virasse a chave. Só que elas continuam ali, enferrujando devagar enquanto o mundo inteiro sofre com uma escassez brutal de equipamento ferroviário. As empresas donas delas preferem deixar morrer do que vender por qualquer preço, e isso não faz o menor sentido. Ou pelo menos parece não fazer, até a gente começar a seguir o dinheiro. A primeira explicação que qualquer um daria é oferta e demanda. Vai ver, ninguém quer comprar locomotiva usada, vai ver, o mercado tá saturado ou simplesmente não existem compradores. Só que essa teoria cai por terra quando a gente olha os registros de leilões industriais. Tem dezenas de ofertas rejeitadas todo ano, compradores internacionais dispostos a pagar preços razoáveis por máquinas que as grandes ferrovias nem se dão ao trabalho de anunciar. Operadores na América do Sul, na África, no Sudeste Asiático, todo mundo procurando desesperadamente equipamento para expandir suas redes, e todos ficariam felizes em levar essas locomotivas por uma fração do custo original. Mesmo assim, Union Pacific, BNSF e CSX preferem ver seus ativos virarem sucata enferrujada do que assinar um contrato de venda. Então a pergunta não é se existe mercado, porque claramente existe, a pergunta é o que está acontecendo por trás das portas fechadas dos departamentos financeiros dessas corporações que faz o abandono valer mais a pena do que qualquer cheque. Para entender a lógica, precisa começar por algo que a maioria das pessoas nunca considera quando pensa em trem: como funcionam os impostos para ativos industriais desse tamanho. O sistema tributário americano deixa as empresas ferroviárias depreciarem suas locomotivas de forma acelerada, ou seja, elas podem abater o valor da máquina dos impostos muito mais rápido do que o equipamento realmente se desgasta. Uma locomotiva que vai durar 30 anos rodando pode estar completamente depreciada nos livros contábeis em só 7 anos, e isso cria uma distorção fascinante entre o valor real do equipamento e o valor fiscal dele. É aqui que a história começa a ficar estranha, porque essa distorção transforma o abandono num negócio potencialmente milionário. Só que ainda falta a peça mais importante. A que explica por que uma empresa pode ganhar mais dinheiro deixando uma máquina de 3 milhões morrer do que vendendo ela. E normalmente, quando o vídeo chega nesse ponto, quem quer ver como tudo se encaixa acaba se inscrevendo e deixando like antes de aparecer a parte realmente desconfortável. Quando uma ferrovia compra uma locomotiva nova por 3 milhões de dólares, o Código Tributário deixa ela aplicar o que se chama de Sistema de Recuperação Acelerada de Custos. Na prática, no primeiro ano a empresa já pode deduzir uns 15% do preço de compra direto dos impostos, e no segundo ano essa dedução pode pular para quase 25%. Depois de só 5 anos de uso, mais de 3/4 do valor original já foram reivindicados como perda fiscal, mesmo que a locomotiva continue funcionando perfeitamente e tenha décadas de vida útil pela frente. O que sobra depois desse processo de depreciação acelerada se chama base ajustada, e é aí que começa a mágica contábil que faz os cemitérios de trem fazerem sentido econômico. O jeito mais fácil de entender é com um exemplo. Uma locomotiva que custou 3 milhões de dólares há 15 anos teria hoje uma base ajustada, depois de toda a depreciação acumulada, de uns 500 mil dólares ou até menos. Se a ferrovia decidisse vender essa locomotiva, qualquer valor que recebesse acima dessa base ajustada seria considerado ganho tributável, e aí vem a armadilha que quase ninguém entende. O fisco não cobra imposto só sobre o ganho, ele também recupera parte da depreciação que a empresa já tinha abatido nos anos anteriores. Esse mecanismo de recaptura significa que vender uma locomotiva pode acabar custando para a empresa mais em impostos do que ela recebe pela venda, principalmente quando o preço de mercado para equipamento usado despencou. O sistema foi feito para incentivar investimento em ativo novo, não para premiar revenda de equipamento velho. Agora presta atenção no que acontece quando a mesma empresa simplesmente abandona a locomotiva em vez de vender. Ela estaciona num terreno privado, tira as placas de identificação e registra oficialmente como fora de serviço. Nesse momento, a base ajustada que sobrou vira automaticamente uma perda ordinária dedutível, sem nenhum processo de recaptura, sem nenhum ganho tributável, sem nenhuma complicação legal de transação comercial. Se a base ajustada era de 500 mil dólares, a empresa pode abater esse valor direto da receita tributável, o que vira uma economia fiscal real entre 100 mil e 150 mil dólares dependendo das alíquotas estaduais e federais. Os relatórios financeiros das grandes ferrovias mostram que elas registram dezenas de milhões de dólares em perdas por abandono todo ano, valores que passam longe da receita das poucas vendas que vez ou outra fazem. Mas os impostos são só a primeira camada dessa cebola financeira. Tem outra razão para essas locomotivas valerem mais mortas do que vivas, e ela tem a ver com o que acontece dentro das oficinas de manutenção de cada ferrovia.
Uma locomotiva aposentada não é só uma carcaça esperando o maçarico do ferro velho. É um armazém ambulante de peças críticas que podem manter dezenas de outras máquinas funcionando por anos. Numa dessas oficinas, um chefe de manutenção caminha entre prateleiras de metal lotadas de motores de tração, compressores, placas de circuito embrulhadas em plástico antiestático. Ele aponta para uma locomotiva que acabou de chegar do cemitério, ainda com poeira do deserto na cabine, e explica que dali vão sair peças para manter pelo menos 8 unidades ativas rodando nos próximos 2 anos. O valor desses componentes passa fácil de $260 mil, mas o mais importante não é o dinheiro, é o tempo. Quando uma locomotiva quebra no meio de uma linha principal, cada hora de atraso pode custar milhares de dólares em multa contratual. Os clientes industriais que dependem da ferrovia para mover carvão, grão, container, têm contratos com cláusulas de pontualidade muito rígidas, e um trem parado na via principal não atrasa só aquela carga, atrasa todas as que vêm atrás. Um motor principal recondicionado pode custar $40 mil ou mais no mercado de peças. Motor de tração passa fácil de 25 mil cada um. Módulo de controle eletrônico pode chegar a valores ainda maiores quando o fabricante original já parou de produzir. A economia interna de peças cria um cálculo meio perverso. Cada locomotiva que uma ferrovia vende para fora é uma fonte de peças que não vai mais estar disponível quando uma máquina ativa der pau. E pane no mundo ferroviário não espera ninguém achar fornecedor, não negocia prazo de entrega, não aceita desculpa de problema na cadeia de suprimentos. A pressão em cima das equipes de manutenção é brutal. Um supervisor conta como funciona quando algo dá errado. O telefone toca 3 da manhã porque uma locomotiva líder acabou de perder tração numa subida de montanha. Tem 40 vagões carregados atrás que não conseguem andar e mais 3 trens esperando no mesmo trecho. O despachante precisa de solução em menos de 4 horas ou os atrasos começam a se empilhar que nem dominó. Nessa hora, ter um cemitério próprio cheio de doadores de órgãos mecânicos vira uma apólice de seguro que não tem preço. Alguém do turno da noite já está a caminho do campo de armazenamento para tirar exatamente a peça que está faltando. O custo de manter uma locomotiva guardada é surpreendentemente baixo comparado com o que ela entrega. Os operadores desses cemitérios ferroviários estimam que armazenar uma unidade custa uns $3.200 por ano, cobrindo manutenção mínima, seguro básico e a vigilância para manter afastados ladrão de cobre e vândalo. Enquanto a frota ativa continuar usando peças compatíveis, cada locomotiva aposentada segue gerando valor muito depois de ter saído dos trilhos. E aqui a coisa fica interessante no quesito concorrência. Tem um elemento que quase nunca aparece quando se fala desses cemitérios industriais, que é o fator estratégico de manter equipamento longe das mãos dos rivais. O mercado ferroviário americano é dominado por meia dúzia de gigantes que brigam feio por cada contrato de transporte de carga. Nesse cenário, cada locomotiva que sai do controle de uma empresa representa um risco estratégico. Uma máquina vendida a preço de banana pode acabar nas mãos de um concorrente direto, mas o perigo mais sutil vem de outro lado. As linhas curtas regionais, aquelas operadoras pequenas que cuidam de ramal secundário e conexão local, vivem de equipamento usado para manter os custos baixos. Se uma dessas linhas curtas consegue locomotivas funcionais a preço de liquidação, pode começar a oferecer tarifa mais competitiva em rotas que conectam com as linhas principais. E isso, para as grandes ferrovias, é problema sério. O modelo de negócio das grandes depende de controlar acesso à infraestrutura e manter tarifas que reflitam a posição dominante delas. Uma linha curta agressiva com custo operacional baixo pode começar a roubar tráfego industrial que antes ia automaticamente para os grandes operadores. Pode oferecer serviço mais personalizado, tempo de resposta mais rápido, preço que as corporações gigantes simplesmente não conseguem igualar sem sacrificar margem. Tudo que ela precisa para competir é equipamento funcional barato, exatamente o que aquelas locomotivas abandonadas no deserto poderiam fornecer. A lógica é cruel, mas não dá para negar. Melhor deixar uma locomotiva apodrecer debaixo do sol do que ver ela puxando carga para alguém que pode corroer fatia de mercado em rota lucrativa. Essa mentalidade tem raiz funda na história das ferrovias americanas, uma indústria construída em cima de fusão hostil, guerra de tarifa e o princípio de que qualquer vantagem cedida pro rival é fraqueza sua. Os executivos dessas empresas não pensam em maximizar o valor de cada ativo, pensam em manter barreira de entrada que impeça a multiplicação de concorrentes. Um cemitério cheio de locomotiva funcional é, por essa ótica, trincheira de defesa contra a fragmentação do mercado. Até aqui já apareceram incentivos fiscais, valor interno de peças e estratégia competitiva, mas nenhum desses fatores explica completamente porque é praticamente impossível comprar uma locomotiva usada mesmo tendo dinheiro e disposição para isso. Para entender essa parte da equação, precisa entrar no labirinto regulatório que cerca esses equipamentos, um sistema feito para garantir segurança mas que acaba funcionando como barreira quase intransponível para qualquer negócio. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos impõe padrões de emissão que não diferenciam uma locomotiva fabricada há 30 anos de uma que acabou de sair da linha de montagem.
Qualquer unidade que queira voltar a rodar ou ser vendida para operar em território americano precisa cumprir os mesmos requisitos de emissão de óxido de nitrogênio e material particulado que se exigem de equipamento novo. O processo de certificação é exaustivo e caro, exige teste de laboratório, documentação técnica detalhada e aprovação explícita dos reguladores. Especialistas em conformidade ambiental estimam que certificar uma única locomotiva para os padrões atuais pode custar mais de US$ 100 mil só de trâmite e teste, sem contar as modificações físicas que provavelmente vão ser necessárias para o motor atender aos limites. Instalar sistema de pós-tratamento de emissão tipo redução catalítica seletiva ou filtro de partícula diesel pode acrescentar mais algumas centenas de milhares de dólares ao custo de preparação. E depois de todo esse investimento, a agência reguladora ainda pode negar a certificação se os dados de engenharia não baterem com o que é exigido. Para uma ferrovia que está pensando em vender locomotiva velha, essa conta simplesmente não fecha. Exportar para mercados internacionais poderia parecer a saída óbvia para esse problema regulatório, mas aí aparece outra camada de burocracia. O Escritório de Indústria e Segurança cuida dos controles de exportação para equipamento industrial, exigindo verificação de usuário final, documentação técnica exaustiva e em alguns casos licença específica de exportação. Embora a maioria das locomotivas caia em categorias que não pedem autorização especial, a presença de eletrônica avançada ou sistema de navegação pode ativar controles mais duros. Advogados especializados em comércio internacional descrevem o processo como uma sequência de verificação e formulário onde até uma exportação relativamente simples pode levar de 30 a 60 dias, e qualquer irregularidade na documentação trava tudo por tempo indeterminado. Só que os obstáculos regulatórios viram fichinha perto do fantasma que realmente assombra qualquer executivo ferroviário que pense em vender equipamento usado: a responsabilidade legal futura. Uma vez que a locomotiva sai das mãos da empresa original, a responsabilidade não desaparece por mágica. Nos escritórios jurídicos dessas corporações, os advogados de responsabilidade de produto lidam com arquivos que vão décadas pro passado. Um caso típico que eles citam envolve uma locomotiva vendida há 15 anos que acabou num acidente em outro país. A empresa compradora faliu, o seguro não deu conta, e os processos eventualmente rastrearam a cadeia de propriedade até o fabricante e o dono original nos Estados Unidos. O litígio durou anos e custou milhões em honorário de advogado antes de chegar num acordo. E esse é só um de dezenas de casos parecidos que circulam como alerta entre os departamentos jurídicos do setor. A legislação ambiental americana é especialmente implacável. Ela deixa a responsabilidade por material perigoso ou dano ecológico perseguir donos anteriores enquanto o equipamento existir. Se uma locomotiva exportada derramar combustível num rio de outro continente 20 anos depois da venda, o processo pode cruzar fronteira e cair num tribunal americano. As seguradoras conhecem esses riscos de cor e ajustam os prêmios de acordo. Os contratos de venda mais blindados, cheios de cláusula de indenização e limitação de responsabilidade que parecem à prova de bala, podem ser furados por advogado criativo e júri simpático. Para os gerentes de frota e para os departamentos jurídicos, esses cenários fazem o abandono parecer a opção mais segura simplesmente porque elimina o risco de a máquina voltar a dar problema com o nome da empresa ainda colado nela. Agora vem a parte onde o mercado mostra sua crueldade. Uma sala de leilão industrial em algum ponto do meio-oeste americano, telas exibindo lotes de locomotivas com fotos tiradas em cemitérios ferroviários. Poucos compradores, ofertas baixas. Uma locomotiva que custou 2,5 milhões há 12 anos acabou de sair por 230 mil, e quem comprou não é operador ferroviário, é um negociante de peças que vai desmontar ela para revender componente. Os leilões dos últimos anos mostram um padrão consistente. Máquinas que custaram milhões quando eram novas saem por uma fração minúscula do preço original, muitas vezes abaixo do que valeriam como sucata. Quem faz essas ofertas geralmente é sucateiro ou especulador de peça, não operador que pretende colocar a locomotiva para rodar de novo. A razão desse colapso tem nome: obsolescência digital. Locomotiva moderna não é só máquina mecânica com motor e roda. É computador ambulante com sistema proprietário de controle, diagnóstico e monitoramento que depende totalmente do suporte do fabricante original. Esses componentes eletrônicos são projetados para uma janela de suporte limitada, geralmente uns 10 anos. Depois disso o fabricante para de produzir peça de reposição e de liberar atualização de software. É aqui que a tecnologia vira armadilha mortal para o mercado secundário. Uma locomotiva construída há uma década pode parecer sólida por fora, mas o cérebro eletrônico dela tem prazo de validade. Sistema de controle de tração, módulo de diagnóstico, o software que coordena tudo depende de chip e programa que o fabricante já considera ultrapassado. Um módulo de controle com defeito pode transformar instantaneamente uma máquina de 200 toneladas em sucata inútil. Sem suporte de fábrica, nem o mecânico mais experiente consegue ressuscitar esses sistemas. Os anúncios de leilão estão cheios de aviso sinistro. Vende-se no estado, sem garantia, eletrônica sem suporte do fabricante. Na prática,
Isso quer dizer que o comprador assume o risco de um chip de $20 que não é mais fabricado em lugar nenhum do mundo deixar uma máquina de milhões inutilizável. Os técnicos que trabalham em oficina de manutenção ferroviária falam disso com resignação. Recebem ligação de comprador que pegou locomotiva em leilão perguntando se dá para conseguir placa de controle de reposição ou atualização de firmware. A resposta na maioria das vezes é que essas peças simplesmente não existem mais. Um caso que circula no setor envolve uma locomotiva modelo AC4400CW, uma máquina que na época era o que tinha de mais avançado em tecnologia ferroviária. Apareceu num leilão com preço inicial atraente, mas ninguém fez oferta. Os potenciais compradores investigaram e descobriram que o sistema de controle estava travado por software proprietário e o fabricante tinha descontinuado todo o suporte técnico para aquele modelo. Sem chance de atualizar ou consertar o cérebro eletrônico, a locomotiva era basicamente um peso de papel de aço de 4.000 cavalos. Ninguém quis arriscar a grana. Essa dependência de sistema proprietário fechado significa que a vida útil real de uma locomotiva está cada vez mais nas mãos de decisões de software tomadas em escritórios corporativos distantes, não do estado físico das peças mecânicas. As prateleiras dos almoxarifados estão cheias de placas de circuito, algumas marcadas para reutilização interna, outras etiquetadas como obsoletas sem possibilidade de substituição. O resultado é um mercado secundário completamente distorcido onde até máquinas em excelente estado mecânico podem ser praticamente invendáveis se a tecnologia digital delas ficou órfã. Os operadores internacionais que poderiam se interessar em expandir frotas com locomotiva usada estão cada vez mais receosos. Histórias de horror correm rápido numa indústria relativamente pequena. Máquinas que funcionaram perfeito durante a viagem de navio e pifaram semanas depois de começar a operar por problema eletrônico impossível de resolver no local. Mesmo a preço de liquidação, muitos compradores em potencial dão meia volta quando leem as letras miúdas do contrato de venda. Ainda falta a parte desconfortável dessa história, a que tem a ver com o que existe dentro dessas máquinas além de motor e eletrônica. Debaixo da pintura desbotada e do aço enferrujado se escondem perigos ambientais que custam uma fortuna para remediar direito. Cada locomotiva diesel-elétrica carrega uma mistura tóxica de material regulamentado que ninguém quer pegar. Bifenila policlorada nos componentes elétricos antigos, amianto em isolamento e revestimento de freio, bateria de chumbo ácido de alta capacidade, interruptor de mercúrio. Milhares de litros de combustível e lubrificante que podem contaminar solo e lençol freático se não forem manuseados com protocolo rigoroso. A legislação ambiental federal mantém os donos responsáveis por qualquer contaminação durante décadas depois que o equipamento parou de funcionar. O custo de desmontar e descontaminar uma única locomotiva pode passar de $180 mil. Esse número vem de itens específicos. Remoção segura de bifenila policlorada fica em torno de $50 mil, drenar e descartar combustível e lubrificante mais uns 40 mil, tratamento de amianto perto de 45 mil, e manuseio de bateria e metal pesado acrescenta uns 25 mil. Os operadores de plantas de desmonte autorizadas descrevem o processo como um campo minado regulatório onde cada etapa precisa ser documentada e certificada. Qualquer erro pode disparar ação de fiscalização que persiga tanto quem desmontou quanto a ferrovia original. Os arquivos das agências ambientais guardam casos de material rodante abandonado que contaminou solo e aquífero, resultando em acordos de remediação de milhões de dólares e processos que se arrastaram por anos. Para as ferrovias, a ameaça de responsabilidade em aberto junto com conta de limpeza de 6 dígitos faz do abandono controlado em terreno próprio um jeito de conter o problema sem resolver. Enquanto a locomotiva ficar estacionada num cemitério vigiado, os problemas ambientais ficam empurrados para frente indefinidamente. Com tudo isso na mesa, a decisão que um gerente de frota enfrenta quando uma locomotiva chega ao fim da vida útil fica quase óbvia. Tem 3 caminhos possíveis, e os números contam histórias bem diferentes. O primeiro é preparar a unidade para venda. Isso significa custo de certificação ambiental, revisão jurídica, trâmite de exportação se o comprador for de fora, e o processo todo pode passar fácil de $300 mil. Depois desse investimento, o mercado saturado significa que a máquina talvez saia por 140 mil se der sorte, deixando um prejuízo líquido de mais de 160 mil por unidade. E ainda sobra um rabo de responsabilidade legal que se estende para o futuro sem data para acabar. O segundo caminho é canibalizar a locomotiva para peças. Os componentes reaproveitáveis podem valer $210 mil ou mais em valor interno, enquanto a carcaça fica guardada como reserva para emergências futuras. Essa opção gera ganho líquido tanto em dinheiro quanto em segurança operacional, porque cada peça disponível é uma pane em potencial que dá para resolver em horas em vez de dias. O terceiro caminho é o abandono contábil. Registrar a locomotiva como aposentada, declarar a base ajustada restante como perda fiscal dedutível, e embolsar um benefício fiscal que pode ficar na casa de $300 mil ou mais dependendo das alíquotas e do valor contábil restante. Sem custo de certificação, sem exposição a processo futuro, sem complicação regulatória.
O gasto contínuo é mínimo, só vigilância e armazenamento básico. No papel, abandono é consistentemente o caminho mais lucrativo. Os números nos livros contábeis sempre favorecem essa opção, não porque as ferrovias queiram jogar ativo fora, mas porque a estrutura econômica inteira do sistema não deixa alternativa que faça mais sentido financeiro. E isso traz o olhar de volta para o cemitério do deserto do Arizona onde essa história começou. Aquelas fileiras de locomotivas perfeitamente funcionais esperando debaixo do sol um destino que nunca vai chegar. Agora a imagem tem um contexto completamente diferente. Aquelas máquinas não estão ali por negligência corporativa nem por falta de comprador disposto a pagar. Estão ali porque cada incentivo do sistema empurra para o mesmo resultado. O código tributário premia abandono em vez de venda, as oficinas de manutenção precisam daquelas peças mais do que de qualquer cheque de fora, a concorrência prefere ver equipamento enferrujar do que ver ele trabalhando para rival, as regulamentações tornam proibitivo o custo de transferir propriedade. A responsabilidade legal persegue vendedor por décadas, a obsolescência digital destrói valor de mercado, e os custos ambientais de descarte correto superam qualquer preço de venda realista. Abandono não é falha de mercado. É o funcionamento lógico dele. Uma consequência inevitável de regras feitas para propósitos completamente diferentes que acabam convergindo nesse resultado absurdo mas perfeitamente racional. Todo ano, mais locomotivas entram silenciosamente nesses cemitérios industriais. Bilhões de dólares em maquinário viram ativos encalhados, não segundas chances. A decisão de abandonar reflete uma verdade desconfortável sobre como funcionam os incentivos econômicos quando ninguém projeta eles pensando no resultado final. Aquelas locomotivas vão continuar ali, enferrujando devagar debaixo do sol do deserto, lembrando que às vezes eficiência econômica significa exatamente isso. Deixar o valor apodrecer quando salvar ele custa mais do que perder. E é assim que o vídeo termina. Não com uma falha de mercado, mas com um sistema que funciona exatamente do jeito que foi projetado. Quem quer continuar vendo como essas indústrias realmente funcionam geralmente se inscreve e deixa like bem aqui. Nos vemos no próximo vídeo.